Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa noite e que nós possamos hoje encontrar aqui um pouquinho de paz, um pouquinho de luz para as nossas vivências do cotidiano serem mais suaves. Que Jesus nos abençoe. O título da nossa conversa na noite de hoje é Construindo Pontes. E para tratar desse tema, nós trouxemos uma história que é a história do Tony Hutman. Hoje, ele tem a idade de 58 anos. Mas quando ele tinha 20 anos, no ano de 1987, um terremoto aconteceu no Equador e ele morava na Suíça. Quando ele viu pela televisão tudo aquilo que estava acontecendo no Equador, ele ficou muito sensibilizado e pensou: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir ajudar. E ele então fez uma campanha na sua cidade e recolheu uma soma bem considerável e foi para o Equador. Lá ele percebeu que as necessidades eram múltiplas, mas uma delas chamou a atenção dele. Era uma comunidade que havia ficado ilhada porque a ponte que unia aquela comunidade às demais regiões havia caído com o terremoto. E ele então pensou: eu vou construir a ponte para unir essa comunidade novamente. Mas ele tinha 20 anos, ele não sabia como construir uma ponte. Mas ele tinha amigos, e um destes amigos era um holandês que era engenheiro. E ele então conversou com esse amigo e pediu auxílio para a construção da ponte. E ele obteve esse auxílio. Envolveu a comunidade que necessitava daquela ponte e eles entraram com a sua mão de obra. E ele, o amigo, começaram a fazer esse processo e esse projeto acontecer. 5 meses e a ponte ficou pronta. Quando a ponte foi concluída, ele olhou para a ponte e disse: esse é o trabalho da minha vida. Foi para isso que eu nasci. E já são 38 anos que este homem constrói pontes em lugares que as pontes se perderam por algum motivo, em locais onde as pontes nunca existiram e nos locais mais remotos que a gente possa imaginar. Ele consegue doações de pessoas, entidades, amigos, sempre baseado numa condição específica, que aquelas doações, elas precisam ser feitas em sigilo. Não há que se fazer nenhum tipo de comercial em cima daquelas doações. Elas são entregues de coração para aquelas comunidades que necessitam. E a segunda condição é que a comunidade que vai receber vai participar da obra. Olha que interessante. Certa feita, ele e a sua equipe estavam em Mianmar. Eles tinham 80 pontes sendo construídas naquele momento. Só que o visto dele estava vencendo e ele precisava renovar. E eles não estavam querendo renovar o visto dele porque eles não entendiam como que uma pessoa de fora, ele veio da Suíça, por que ele estava ali construindo pontes de graça, porque ele não cobrava, isso é importante dizer. Por que ele estava ali fazendo esse trabalho para alguém que nem era do povo dele? Por que ele fazia isso? E questionado sobre isso, ele deu a seguinte resposta: vejo o sofrimento das pessoas que precisam de uma ponte e sei como ajudá-las. Eu nasci para ser um construtor de pontes
e quero muito fazer isso. Olha que propósito de vida que ele tinha, tão forte, tão arraigado. Ele foi autodidata, ele aprendeu a fazer pontes e fez disso a sua vida. E faz disso até hoje a sua vida. Muitos tentaram dar prêmios para ele, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. E olha que interessante o que ele diz: meu objetivo não é ganhar prêmios. Construir pontes propaga o amor e o trabalho em equipe. E aí a gente se pergunta, que tipo de pontes ele está construindo? Será que são só pontes físicas? Com certeza não. São pontes de amor, são pontes de compaixão pelo sofrimento do próximo, são pontes de união, são pontes de dignidade para aqueles que nunca tiveram isso. Construir pontes. Esse é o convite. Até hoje, dados atuais, mais de 760 pontes construídas por ele, mais de 2 milhões de pessoas atendidas. Que projeto bacana! Muito mais que material, extremamente espiritual. Maria Celeste, no livro Ideal Espírita, numa psicografia que foi feita por Chico Xavier, diz o seguinte: aconchega em teu coração os arroubos de fazer o bem pelo prazer que o bem te proporciona, com a única ideia pré-concebida, a de criar alegria para as criaturas de Deus e dar aos que te rodeiam pelo menos leve parcela de amor, do amor infinito que Deus nos dá. Que frase gigantesca! Quando a gente dá algo de nós, a gente está dando parcela diminuta do muito que Deus tem nos dado. Essas parcelas pequenas de amor que a gente distribui pelo caminho, elas são muito singelas, perto do amor que Deus nos dá diariamente, cotidianamente. Vamos pensar um pouco mais sobre essa construção de pontes e sobre as possibilidades que a vida nos traz para que nós sejamos pontes na vida das criaturas. Trouxe aqui 2 figuras muito interessantes, Helen Keller e Annie Sullivan. Helen Keller, ela nasceu em 1880, no Alabama, nos Estados Unidos. Aos 18 meses, ela teve uma dificuldade orgânica e ficou cega e surda. Logicamente que ficando cega e surda, ela não aprendeu a falar. Até os 7 anos, ela viveu, como ela mesma diz, em profunda escuridão dentro de si mesma. Era uma criança difícil, birrenta, irada, porque ela não sabia perceber o mundo à sua volta. Lhe faltavam sentidos para compreender o mundo. Mas vai chegar em sua vida, aos 7 anos, Annie Sullivan. Mas vamos entender um pouquinho da Annie Sullivan, para a gente entender o que são essas pontes de luz que chegam na vida das criaturas. Annie Sullivan era filha de imigrantes irlandeses. Foi vítima de extrema pobreza e de abusos físicos que foram perpetrados pelo pai, que era alcoólatra. Aos 5 anos, ela contraiu uma doença chamada tracoma e ficou quase que completamente cega. Perdeu a mãe aos 7 anos de idade e foi abandonada pelo seu pai junto com o seu irmão, que tinha graves problemas de saúde e que desencarnou poucos meses depois do abandono. E ela ficou completamente sozinha, sem nenhuma família à sua volta, completamente abandonada no orfanato.
E então, certa feita, Frank Sambon, que era o presidente das instituições de caridade, que também atendia aquele orfanato, estava passando em visita, como ele fazia habitualmente, e ela, sabendo de quem se tratava, e tendo sido avisada pelos professores que ali estaria Frank Sambon, ela faz algo inimaginável para uma criança de 7 anos. Ela literalmente se joga aos pés do Sr. Frank e lhe suplica em prantos: Senhor Frank, por favor, permita-me estudar. Vejam bem, permita-me estudar. Ela pedia a oportunidade de aprender. E ele ficou tomado de compaixão por aquela criança. Percebendo a sua dificuldade visual, ele conseguiu organizar cirurgias para que ela recuperasse a visão. E ela conseguiu fazer a escola regular, tendo inclusive feito a escola para cegos. E por ter feito a escola para cegos é que ela vai ser a professora de Helen Keller. Com 7 anos de idade, então, Helen Keller recebe em sua casa para morar com eles a professora Annie Sullivan, que iria tirar Helen Keller daquele abismo de escuridão que ela havia se projetado em virtude das suas necessidades. E aí começa uma história fantástica, porque a gente vai ver que Annie Sullivan só pôde auxiliar Helen Keller porque teve uma ponte de luz que lhe auxiliou. Olha que lindo! Isso é a vida. A vida é o convite de pequenas pontes que se unem para grandes feitos. Não haveria Annie Sullivan se não existisse o Sr. Frank. Não haveria Helen Keller se não existisse Annie Sullivan. Olha a conjugação de feitos, a conjugação de ações, a conjugação de boa vontade, para que as coisas possam e pudessem acontecer. E Helen Keller vai dizer que o dia mais importante de que ela se lembra é o da chegada de minha professora, Annie Sullivan. Fico maravilhada quando penso no imenso contraste entre as duas vidas que este dia ligou. E olha que interessante, o trabalho que Annie Sullivan, a professora, exerceu junto a Helen Keller foi um trabalho de anos. Não foi trabalho de dias, de meses, foram trabalhos incansáveis de anos. Nós voltamos na Helen Keller, ela era cega, surda e não falava. E a Annie Sullivan então começou a ensiná-la a ouvir. Mas vai ouvir como? Vai ouvir na palma da mão. O ouvido dela estava aqui. Vai aprender a ler como? Botando a mão nos lábios da professora para ir entendendo as articulações das palavras. Vai entender o que é água sentindo, o frio, o calor, o medo, as emoções. E nesse trabalho gigante, incessante e cansativo, ela vai se desenvolvendo. E esse trabalho contínuo de anos permitiu que ela chegasse ao ponto de aprender Braille, que é aquela língua para cegos. Ela digitava textos na máquina de datilografia em Braille. Depois, ela transpassava para uma máquina normal de datilografia. Vejam que interessante, ela aprendeu a falar contra todas as possibilidades que ela tinha. Ela escreveu um livro, que é esse livro que está aqui embaixo, A História de Minha Vida. Cursou o estudo regular, ela viajou por mais de 35 países, fazendo conferências, trabalhando e influenciando outras culturas para que ampliassem e modificassem as legislações com relação às comunidades cegas e surdas. O trabalho dela foi incessante. Ela recebeu inúmeros prêmios.
Ela modificou a estrutura dessas comunidades, principalmente com o seu exemplo, mostrando que as incapacidades, na verdade, são faltas de condições, porque todas as criaturas têm condições de se autoexercer. Anne Sullivan desencarnou, que era professora, desencarnou em 1936. Ela ficou 5 dias hospitalizada. No dia do seu desencarne, quem segurava a mão de Anne Sullivan era Helen Keller. Helen Keller desencarnou em 1968. As suas cinzas foram colocadas ao lado das cinzas de Anne Sullivan. Vejam que história linda. Que pontes luminosas essas almas criaram aqui e permanecem criando no plano espiritual. Essas são as pontes de luz que permitem que as histórias sejam escritas de maneira luminosa. Eu assisti uma reportagem sobre esse projeto, que é um projeto de Portugal. O nome desse projeto é Nuvem Vitória. Ele surgiu no ano de 2016. A ideia é super simples. Voluntários vão nos hospitais e nas casas de passagem onde as crianças se encontram, que foram retiradas dos lares, vítimas de violência, e nos hospitais onde elas estão passando por tratamentos, e eles fazem uma contação de história para as crianças. Um trabalho simples. Só que esse trabalho, ele começou a ser realizado e ele cresceu de tal maneira que no ano de 2019 ele se tornou uma IPSS, como eles chamam lá, que é uma entidade de utilidade pública, desde 2019. Hoje, esses dados eu peguei essa semana no site. Foram mais de 115 mil histórias contadas. Mais de 35 mil horas de voluntariado, todos são voluntários. Mais de 79 mil internamentos impactados. E por que eu consegui achar isso? Porque eles trouxeram o caso de uma mãezinha que trouxe o relato dela sobre essa experiência desse projeto Nuvem Vitória. Ela conta que ela estava internada com o filhinho com câncer. E certa noite, chegou no quarto do hospital 2 pessoas e pediram se podiam contar uma história. Ela no começo até achou estranho, olhou para o filho, ele fez uma carinha assim, e aí ela disse, pode. E então elas começaram a contar uma história compatível com a idade da criança. No final da história, a criança estava cheia de alegria, cheia de vida, cheia de entusiasmo. Porque imaginem, meus amigos, uma criança fazendo o tratamento para câncer num hospital. E ela achou aquilo interessante, né? O filho teve aquela melhora de humor, aquela melhora espiritual. Na semana seguinte, de novo, eles foram lá, contaram a história, e ele começou a esperar pelas histórias. O dia mais feliz da vida dele era quando os contadores de histórias chegavam, e ele se realizava. 6 meses ele ficou internado, desencarnou, vítima de câncer. O que fez essa mãe? Se tornou voluntária nesse projeto. Por quê? Porque ela compreendeu que o projeto foi a ponte de luz, que levou alegria num momento em que ela não sabia de onde tirar essa alegria para dar para o filho. No momento de dificuldade, de adversidade, de dor. Hoje, uma vez por semana, ela coloca a sacolinha, que é toda desenhada assim com o Nuvem Vitória, cheia de livrinhos para todas as idades. E ela vai
no hospital e passa lá 3 horas contando histórias, com alegria, com entusiasmo. Ela perdeu o filho, mas ela conta a história com a mesma alegria que os contadores contavam quando o filho dela recebia aquelas histórias. Recebeu a ponte de luz e se transformou numa ponte de luz para os que ficaram, que estão passando por essas dificuldades. Construindo pontes. Certa feita, Chico se preparava para a atividade mediúnica da noite. E Emmanuel, então, se aproxima dele e faz para ele uma pergunta. Ele diz assim: Chico, você já serviu de ponte alguma vez? E Chico fica com aquele questionamento na mente, no coração, e vai para a reunião mediúnica. Lá ele recebe inúmeras mensagens e a última dela é uma poesia de Casimiro Cunha, intitulada A Ponte Silenciosa, que vai dizer assim: onde a estrada se biparte, parando sem que prossiga, manda o Pai que se construa a ponte bondosa e amiga. Consagrada ao bem dos outros, todo instante atenta a isso, dom dos céus a revelar o espírito de serviço. Suspensa sobre as alturas, onde uma queda ameaça, sem privilégio a ninguém, a ponte serve a quem passa. Sempre pronta no caminho, no seu esforço incessante, todo tempo, dia e noite, é bondade vigilante. Sanando dificuldades, dá-se ao que vai e ao que vem. Pratica com todo mundo a divina lei do bem. Ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo, é um apelo à lei de amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo a nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. Esse questionamento que Emmanuel traz ao coração do Chico, na verdade é um questionamento que ele traz ao nosso coração. Nós já servimos de ponte alguma vez? Ou a gente tem servido de muros? E quando a gente fala no Chico, o Chico foi um dos exemplos mais ricos de ponte luminosa que ligou o céu e a terra, que fez com que esses dois mundos, o plano físico e o plano espiritual, conversassem. Nós recordamos um episódio acontecido há muito tempo atrás, no ano de 1974, quando um incêndio de grandes proporções atingiu o edifício Joelma e terminou com a vida física de 191 pessoas. Aquele ano, aquele incêndio, foi uma comoção geral no Brasil. Só que uma dessas pessoas que havia perdido a vida física no incêndio, ela vem através da mediunidade santa de Chico Xavier dar notícias à mãezinha que padecia de dores inimagináveis, porque imaginem vocês, uma mãe que sabe que a filha morreu queimada num incêndio. A dor é dilacerante para o coração materno. Mas essa ponte luminosa, que foi Chico Xavier, chega trazendo a mensagem dela, Volkmar, que vai dizer assim: querida mãezinha, meu querido Álvaro, que era o irmão dela, primeiro a bênção que peço a Deus em nosso auxílio, e a bênção que rogo à querida mamãe para que as forças não faltem, agora que tomo o lápis com o auxílio de meu avô para escrever, o avô desencarnado.
Não sei explicar a emoção que me controla todos os pensamentos. É como se voltasse todo o quadro de meses antes à memória. Tudo me sensibiliza em excesso. Tudo me faz recuar para rever o que devo contemplar em mim própria com serenidade. E parece um sonho, mamãe, estarmos juntas através das letras no entendimento desejado. Aqui é alma para alma, nas palavras que anseiam impregnar de amor sem conseguir. Peço-lhe, não chorem mais o que ficou para trás no tempo, por expressão das leis divinas em forma de sofrimento. Querido Álvaro, lembre-me como em nossos retratos felizes. Não me recorde desfigurada ou em uma situação difícil na qual você é induzido a lembrar-me. Querido irmão, atravessamos aquela sombra. Agora tudo é luz e bênção. Seja para nossa querida mamãe o que você sempre foi, um companheiro e uma bênção. Mamãe, continue forte e calma na fé. A morte não existe. O que existe é a mudança que, por vezes, quando imprevista, como foi o nosso caso, não é fácil de suportar. E seja certa, querida mãezinha, de que com o beijo de todos os dias e carinho de todos os momentos, continua sendo sua, sempre sua, a filha que lhe entrega o próprio coração. Volquimar. Que ponte de luz mais linda. Esse recado que através da mediunidade verte dos céus e vem nos trazer essa boa nova de que os nossos amados permanecem vivos no plano espiritual, que a morte não existe, existe a mudança de endereço. E se a dor da partida é extensa, é terrível, é forte, a alegria do reencontro é muito maior. A alegria do reencontro é o ápice de luz. Então, o convite que fica para cada um de nós é que nós não percamos a oportunidade de sermos pontes, pontes de luz. Que não percamos a oportunidade de fazermos o bem. E para a gente encerrar a nossa fala, nós vamos encerrar com uma poesia de Maria Dolores, que diz: Deus te compense, alma boa, a ti que estendes a mão, repartindo alegremente carinho, agasalho e pão. Deus te envolva em alegria, todo o esforço de esquecer a ofensa que se te faça, buscando a paz por prazer. Deus te exalte o gesto amigo, quando levantas alguém da tristeza do infortúnio para as estradas do bem. Deus te engrandeça o trabalho com que te esqueces e vai auxiliar e servir aqueles que sofrem mais. Por toda a bênção que espalhes, que o mundo nem sempre diz, que a vida te recompense e que Deus te faça feliz. Com essa vibração dessa poesia que é uma prece, nós nos envolvemos nesse mar de luz, de amor, de equilíbrio, que vertem do plano maior sobre cada um de nós e que irradiam sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso campo emocional e sobre o nosso campo espiritual, dando-nos paz, equilíbrio, vitalidade, enchendo o nosso mundo íntimo da convicção plena de que se estamos aqui, encarnados neste momento, estamos sendo convidados ao plantio do bem. Que esses mentores amigos que nos acompanham, que zelam por cada um de nós,
possam prosseguir nos envolvendo nessas vibrações salutares e amorosas, para que nós tenhamos a condição de continuarmos percebendo esses auxílios que vêm de planos mais elevados e continuarmos acreditando que vale a pena estar aqui na Terra, vivendo as nossas histórias, lutando as nossas lutas, fazendo o nosso aprendizado, trilhando esse caminho que está nos conduzindo a todos nós, conduzindo a Deus. Que a espiritualidade amiga possa envolver todos os nossos familiares, todos aqueles que amamos nessas irradiações de paz. E que bênçãos de equilíbrio, que bênçãos de justiça, que bênçãos de boa vontade se derramem sobre o mundo, para que nós possamos agilizar esse processo de mudança, para que tenhamos a condição de estarmos o mais breve possível num planeta regenerado. Que Jesus abençoe os nossos propósitos no bem e que nós tenhamos a coragem de prosseguir, tentando sermos cada dia um pouquinho melhores. Por tudo que temos recebido, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que a tua paz, que a tua luz seja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.